Vocês já perceberam que o mundo parece maluco? Porque as coisas tão simples é tão difícil de se fazer entender. Porque quem trabalha mais ganha menos. Cara, por que tem gente passando fome num país que mais joga comida fora? Esse tipo de coisa não faz a gente ficar pinel da cabeça, não faz os nossos neurônios fritar de tanto que a gente fica se questionando sobre por que procura pensar nisso. É sobre isso que eu vou falar hoje. Sabe, quando eu era pequena, eu costumava pensar que as pessoas ricas eram mais inteligentes. Se eu fosse honesta, e se eu fosse mais esperta, se eu estudasse mais, se eu tivesse boas ideias, se eu fizesse uma invenção, um poema, uma música, enfim, se eu tivesse ideias, eu poderia ser rica. Afinal, na minha mente, os ricos eram assim, por isso que eles eram ricos. Eu pensava, a gente é pobre porque a gente não estudou. A gente é pobre porque a gente não tem talento. Sonho meu, né? Tem gente brilhante por aí. Tem gente esperta, tem gente talentosa, tem artista com a alma mais linda que você já viu. Tem gente honesta, tem gente... Tem gente que era pra ter o mundo, tem gente que merece o mundo. E essas pessoas estão por aí, sem ter oportunidade nenhuma, estão na roça. Estão limpando o metrô, estão limpando as ruas. Sabe, estão fazendo o mundo girar. Não é indigno. Mas tem pessoas ricas que são bem medianas intelectualmente. Tem gente que é mais burrinho. Tem gente que acaba com a fortuna que ganhou dos pais, que herdou dos pais. Ou tem gente que ganhou na loteria. Tem pessoas que comandam uma empresa que são os completos idiotas. Que, é claro, tem a esperteza de não tocar o negócio, de pagar pessoas para fazerem o negócio funcionar. Mas, enfim, não tô desmerecendo o que elas têm. Mas eu tô dizendo que essa visão não tá certa. É como no livro O Príncipe. Tá lá escrito: as pessoas precisam de uma mistura de oportunidades e inteligência. Porque tem gente que tem a oportunidade brilhante e não tem inteligência para manter o principado. E tem gente que é muito brilhante e não tem a oportunidade e vai viver ali sempre pobre. Então tem isso também, né? Mas enfim, não é sobre quem trabalha mais ou quem merece mais. Não tô falando que um rico não merece ser rico. Eu não tô falando que quem é pobre também merece ser pobre. Eu tô falando que o mundo precisa dessa divisão. Então, se você já ouviu essas frases de vários coachings falando por aí, que só não é rico quem não quer, isso me deixa tão triste. Porque tá criando uma reação, uma geração de pessoas totalmente insensíveis, que não conseguem olhar pra dor do outro e falar, poxa vida, coitados, eles estão passando que nem uns animais ali dentro daquele trem apertado, no calor, cansados ao longo do dia, num horário de pico, voltando, sabe-se lá Deus de qual tipo de trabalho que já quebrou o corpo dele, ele ainda tá naquele trem lá amassado. Você olha pra ele e fala assim, é porque ele quer. Gente, o sistema, ele oprime as pessoas. Ele faz com que as pessoas continuem nesse ciclo sempre e sempre e sempre. Que o rico possa ficar mais rico e o pobre possa ficar mais pobre e mais oprimido ainda, para ele não ter forças para ele lutar. Então a educação, ela é baixa mesmo, propositalmente. As condições péssimas das escolas, péssimas dos professores, a cultura de roubar, a cultura de um diretor da escola superfaturar uma nota para ele ganhar dinheiro, e as tias da merenda da escola levar as merendas da escola, e quem trabalha numa limpeza levar os sacos de lixo, e quem trabalha no açougue levar as carnes e vender as piores carnes para os consumidores. E a gente vai continuar nessa, porque imagina o tamanho do problema se todas as pessoas do mundo, eu, você e meus filhos, seus filhos, se dessem conta de que a gente pode ser rico. Eu não tô falando que o mundo não é abundante o suficiente, tá? Mas vamos supor, eu sou rica, você é rico, meu pai é rico, meus irmãos são ricos, seus pais, seus irmãos, seus filhos, sua mãe, seus colegas de trabalho, todos nós somos ricos. E aí, quem é que vai recolher o lixo? Eu não vou. Ai, que trabalho de pobre. Ah, eu também não vou. Quem vai recolher o lixo?
Ninguém quer essa tarefa. Essa tarefa é trabalhar no sol. Não tô falando que é uma tarefa mais indigna, mas é correr pra lá e pra cá num caminhão, no sol. Às vezes você corta, o lixo é sujo, o lixo é fedido. Então, é um trabalho bem... É um trabalho ruim. É um trabalho que cansa. Quem vai fazer isso? Vou numa loja lá comprar minha roupinha que eu adoro. Cadê as roupas? Que roupa? Não tem roupa lá. Não tem ninguém pra arrumar aquelas prateleiras. Não tem ninguém pra ir na fábrica costurar. Eu vou pra fábrica costurar, vai você. Eu não, vai você. A gente tem o mesmo salário, eu não tô sendo paga pra isso. Eu te pago. Não, eu já tenho dinheiro. Você imagina o tamanho desse problema? Porque quem faz o mundo girar é pobre. Quem recolhe o lixo pra não ir rato na casa dos ricos é pobre. Quem vai na fábrica costurar a roupa pros ricos e pros pobres é pobre. Quem coloca os produtos na prateleira do supermercado é pobre. Quem abastece o carro dos ricos é pobre. Então, o pobre faz o mundo ir pra frente. Mas se todo mundo fosse rico, como que a gente ia resolver isso? A gente ia voltar à época da escravidão. Tipo, você vai fazer sim. Eu vou bater em você, sequestrar seus filhos e tudo mais. E você vai trabalhar pra mim. Porque é mais ou menos assim que funciona. A Revolução Industrial. Que lindo, nós temos a Revolução Industrial. Então nós temos coisas fáceis e baratas. E pra começar isso, como é que foi? Eu não quero trabalhar, eu também não quero. Pois vamos tomar as terras deles e eles não vão ter onde morar, eles vão ser obrigados a pagar um aluguel em algum lugar. Então, eles vão ser obrigados a trabalhar pra gente, porque enquanto eles têm terra e podem plantar coisas pra eles mesmos comer, ninguém quer trabalhar pra gente. E foi assim que obteve-se muitos funcionários nas fábricas. Então, a gente vai voltar a esse passado horrível. A gente não pode ser igual, né? A gente tem que ser ali, ó. Não é questão do governo não pensar. Às vezes eu fico falando, o governo não pode ser tão burro. Porque a gente que é pessoa normal, a gente pensa em várias soluções para vários problemas que a gente tem. Tipo, tem gente passando fome no Brasil, né? Mas esse monte de comida que é jogado fora, por que tem gente passando fome no Brasil? O governo nem precisa gastar mais, ele não precisa gastar R$1 a mais do que já gasta, porque a comida já é fabricada e já é jogada fora. É só distribuir. Dá pra distribuir nas escolas. Cada esquina tem uma escola. Aí você distribui a produção dos locais que estão mais próximos das escolas. E no fim do dia, aí vai o resto daquelas comidas lá, das escolas, pode ir distribuindo para as pessoas da população, para mendigos, para todo mundo. E não precisa ter um ponto de recolha, porque senão vai haver problemas, né? Todos os mendigos vão para esse local, vai se acumular ali, vão ter filhos ali, vão brigar entre si, vão fazer sujeira e toda aquela problemática de quando tem um monte de morador de rua assim, tudo no mesmo lugar. A gente tem problema assim, não é preconceito, tem problema assim. Quem mora perto vai saber como que é. Então, nos pontos, na escola, nos horários, a polícia já tem nas ruas, já dava para investir um pouquinho mais nas rondas, mas isso é coisa que já tem mesmo, principalmente nas escolas, e cada um levava o seu potinho, podia ser um pote reciclável, podia levar para a escola para lavar de manhã e pegar à noite mesmo. Dava para todo mundo comer. As frutas, olha o tanto de frutas. Os feirantes vê que as frutas tá estragando, vai lá e joga fora. Nem baixa o preço para quem quiser comprar mais mole. Inclusive, se você é feirante e tiver dinheiro para investir, investe numa fábrica de geleia. Que você pode fazer geleia de banana, você pode fazer geleia de tudo, que você vai pegar essa fruta que você tá jogando fora e você vai conservar ela para ela durar a vida toda. Então, geleia. Vai para uma fábrica de algum lugar aí mais próximo de você, se você não pode investir, se você não tem dinheiro para investir, nem espaço, nem nada, e tenta vender essas frutas para uma fábrica de geleia a preço de custo, a preço de quase nada, você vai jogar fora. Eu não consigo ver esse monte de comida jogando fora e falando que precisa de dinheiro para matar a fome das pessoas, porque não precisa. Não dá.
É só também colocar uma lei lá. Você não pode me processar porque passou mal com uma comida que eu te dei. Que isso é injusto. Eu já ouvi, eu ouvi quando eu era criança, que os restaurantes não doam comida porque alguém processou e passou mal, então eles não doam mais. Mas é só tirar essa lei também. Porque ninguém nem sabe se passou mal com alguma coisa que comeu. Não tem como comprovar. Tipo, eu comi naquele restaurante, você comeu naquele mesmo restaurante, só que o seu organismo é diferente do meu, mas às vezes você não lavou as suas mãozinhas pra comer. E a sua mão tava suja, não aquela comida tava suja. Então a sua mão podia ter uma bactéria fecal, que você foi no banheiro e não lavou a mão, ou você passou a mão em alguma superfície suja e levou pra sua boquinha, ou levou pros seus olhinhos, passou mal e tá falando que é a minha comida. Não tem como saber se você passou mal da comida de alguém. Isso não tem, só se ela estiver envenenada, vai mostrar lá na autópsia. Aí é outra história. Então, essa lei também é uma lei muito zoada. Muito zoada. Sério. Enfim. O governo, ele não vai pensar nas pessoas nem hoje nem nunca. E aí começa a criar soluções. Distrações. Futebol. Coisas importantes. Coisa que a mídia, que é um grande instrumento na mão de quem tem poder, é ditar o que eu quero, os meus desejos, o que é importante. Tipo, política não era importante quando eu era criança, ninguém se importava com política. A gente era o povo contra os políticos, o povo contra os políticos, o que deveria ser, porque eu tô acabando de mostrar pra você um motivo muito clássico, muito básico, muito higiênico pra que você pense assim também. Mas, das eleições de 2018, sei lá, pra lá, a política é tão importante que até quem não liga pra política toma culpa. Porque nem ser neutro você tem mais direito de ser, porque a mídia diz que é importante demais, os artistas disseram que é importante demais. Os jovens, os funkeiros, a Anitta, todo mundo disse assim que é muito importante. Política é importante, então virou muito importante. As pessoas brigam todos os dias. Familiares ficaram sem se falar, redes sociais estão aí pra todo mundo ver até hoje. Tudo e qualquer assunto que você for ver, vai ter alguém, esquerda ou direita, nos comentários. O assunto não tem nada a ver, mas eles conseguem ir lá e colocar a política lá, porque a mídia disse que é importante. Às vezes você fica de luto pela Isabelle, por exemplo. Chorei demais no caso da Nardoni. Muito. Mas ao mesmo tempo, eu odeio isso. Porque todos os dias morrem crianças. Todos os dias. Isso me deixa arrasada, acabada. Tem alguns casos que eu vejo que eu não consigo dormir. Porque quando eu choro, quando eu lembro, me dá gatilho, me dá um desespero. Então, por que eu fiquei de luto pela Isabelle e não fiquei de luto por essas outras? Porque eu sei como que o mundo é. Porque a mídia colocou todos os dias aquilo lá, porque todo mundo começou a falar luto por ela, então eu fiquei de luto por ela, entendeu? Às vezes, a gente tá tão imerso nessa coisa da distração dos vídeos de 30 segundos do TikTok que você não consegue mais pensar. Isso é uma estratégia muito boa, porque você tá lá vendo, ó, 30 segundos, seu cérebro começa a ficar treinado a não focar, não pensar. Você começa a ficar ansioso quando passa de 1 minuto. Isso é um treinamento, as sinapses, as conexões do seu cérebro. Isso é um treinamento pro seu cérebro, pra você ficar imediatista, pra você não pensar, pra você ficar agitado e ansioso. E a gente acaba não pensando nas coisas mais simples, nas soluções mais simples. Por exemplo, eu não tenho certeza se é um fake news ou não, porque o meu marido que tava lendo as notícias esses dias e falou pra mim que o Elon Musk não vai deixar a empresa dele pros filhos, porque os filhos acabam com a herança dos pais. Isso não é uma mentira, isso é verdade. Mas ele ficou preocupado com uma coisa dessa e não pensou no que tava na frente do nariz dele, se essa notícia for verdade, que pra quem ele for deixar, vai deixar pros filhos deles. Ninguém é idiota. Se me der uma empresa, eu não vou deixar pros meus filhos. Então ele pulou os filhos dele meio que à toa, porque se ele deixar pro próximo, o próximo vai deixar pros filhos deles. Se o próximo tiver o mesmo ideal e der pra um próximo, o próximo vai deixar pros filhos deles. Então ele só pulou a geração dele e vai dar a empresa pra pessoas que não construíram esse império. A mesma coisa aqui em Portugal. Ninguém tem casa. As pessoas estão procurando casa e não conseguem. Então os aluguéis subiram
a ponto de uma pessoa comum não poder conseguir morar. Você tem que juntar duas rendas, você tem que ter um casal que uma renda é só para o aluguel e a outra renda é para comer. E quem não é casal tem que dividir a casa com outras pessoas. Isso mesmo, porque o preço subiu de um jeito e o governo não precisava gastar €1 para resolver essa questão. Era só eles fazerem uma lei que permite que os donos das casas construam uma casa. Cada um pode construir duas, sei lá, para também não ficar aquele monte de construção assim fora do padrão, tipo uma comunidade, uma favela. Não é isso que eles querem, por isso que eles não deixam você construir. Se você quiser construir, tem um projeto tão caro que você não consegue. Então, se eles deixassem as pessoas construírem as suas próprias casinhas, tipo, o meu terreno é a coisa mais justa que eu possa construir uma casinha para alugar, eu não ia ter que viver de um salário mínimo, principalmente se eu fosse aposentado. Se eu sou um português aposentado e eu puder construir duas casinhas no meu terreno, eu já tenho uma renda para viver melhor. A economia do país vai viver melhor, porque mais pessoas vão ganhar mais. E vai ter mais concorrências, porque todo mundo vai poder construir casas. Então vai ter mais concorrência, o preço de todas as casas vai baixar e todo mundo vai viver melhor com isso. Ele só tem que deixar as pessoas concorrerem umas com as outras. Então não precisava gastar construindo casa comunitária, nem nada do que as pessoas pedem, porque tem petições, tem as pessoas que fazem abaixo-assinado pro governo construir casas pra gente, mas ele não precisava gastar com isso. Se ele deixasse as pessoas se virarem, as pessoas iam conseguir se virar. Porque aqui também não é tão caro fazer uma casinha de alvenaria, alguma coisa assim. Mas o governo quer a solução para as pessoas? Não. Porque o caos dá lucro, que nem no Brasil. Eu saí do Brasil por causa da violência. E a violência mantém as pessoas com medo, mantém as pessoas presas e dá muito lucro. A violência no Brasil nunca vai mudar. Porque quem tem dinheiro não vai deixar. Porque vende muito, né? Câmera de segurança, alarme, seguro pro celular, seguro pros carros, vigias, sistemas de alarme das casas, policiamento nas ruas, enfim. É muito dinheiro envolvido, rastreadores de carro. É muito, muito dinheiro envolvido. Tem muita empresa de segurança ganhando muito dinheiro com isso e as empresas normais também ganham. Te roubam um celular, você compra outro, te roubam um celular, você tem que comprar outro, te roubam um celular, você tem que comprar outro. Então é muito dinheiro que roda. Então isso não vai melhorar. Pelo contrário, a educação tem que ser pior ainda, para as pessoas se matarem lá entre si, a pobraiada, ó, comer umas às outras e a gente fica aqui, ó. Entendeu? Levando o dinheiro da corrupção, comprando as melhores coisas e comendo os melhores pratos. Enquanto vocês aí estão passando fome e a gente tá jogando um monte de comida fora. Legalmente. Então, a conclusão é que a gente aceita essas coisas. A gente reclama de como o sistema é injusto e que os ricos fazem isso, que os ricos fazem aquilo. E a gente não faz nada pra mudar. A gente continua assistindo TikToks, curtos. A gente continua sem ler livros pra expandir a nossa mente, pra não ter certos tipos de atitudes no trabalho, enfim. A gente aceita. E a gente tem que começar a falar sobre isso. A gente tem que começar a mudar, mas nem que seja devagar, mas nem que a gente tem que deixar um futuro melhor pros nossos netos. A gente tem que começar agora a falar sobre isso, a todos aceitarem isso, a todos aceitarem que se a educação é ruim, que a gente vai estudar por nós mesmos, a gente vai pegar um livro, a gente vai na biblioteca, as bibliotecas estão cheias de riquezas, mas elas estão vazias. A gente tem que começar agora a ler livros, a consumir conteúdos de mais de 30 segundos, a conversar, a pensar, a agir com mais calma, a pensar em soluções, a cobrar de verdade o governo como se deve ser, a se unir em vez de brigar por causa de política. Todas essas coisas têm que ir sendo mudadas aos poucos. A gente tem que ser unido, senão a gente não faz nada. E se esse conteúdo mexeu com você, assim como mexe comigo, curte, comenta, compartilha. Me ajuda a ter mais alcance, me ajuda a ter mais voz pra eu falar por você e por mim, pelos meus filhos. E comece a falar também sobre o assunto. Comece a tentar mudar o ambiente ao seu redor. Comece a mudar você, pelo menos você. Você que tá assistindo, começa agora a ouvir um audiobook se você não gosta de ler. Tem muitos audiobooks. Tem audiobooks aí, ó, no YouTube que são um ouro puro. Você não precisa nem parar pra ler. Incentivar seus filhos a ler, a sair um pouquinho da internet. Não proíbe, não precisa ser drástico. Você não tem que causar um trauma nos seus filhos, não. Vocês têm que falar, olha, filho, tem hora pra tudo. Pode ficar agora 2 horas lendo? 2 horas lendo? Mas 2 horas, tira 2 horas. Tive aula vaga na escola. Tudo bem. Então, enquanto você tava na escola, você tava estudando o quê? Vamos estudar sobre isso. Fala pros seus filhos que eles não são as notas que eles tiram da escola.
Eles não são aquilo. Eles não são aquele papel. Ele tem um talento. Ele não é bom em matemática? Foda-se. Ele é bom em cantar. É bom em dançar. Ele é bom em artesanato. Ele é bom em alguma coisa. Ele não é o que o diploma tá dizendo. Porque o governo quer que você caiba dentro daquela caixa. E ele não é. Incentiva seu filho a buscar o dom dele. Achou? Vai atrás. Vai atrás. Vai atrás. Incentiva. Muda agora. Muda o mundo. Muda você. Eu tô aqui implorando pra você prestar atenção no que eu falei, pra você assistir de novo. E quando você estiver cansado, você assistir de novo. Você pode voltar todo dia aqui e você assistir todos os dias. Porque a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode aceitar isso. A gente é dominado pelo governo porque a gente quer, porque a gente aceita. Você não pode aceitar. Você vai mudar isso hoje. Promete. Tenha disciplina. Você vai mudar isso hoje.